Questão, para quem duvida. Pessoal, tudo bom? A gente está aqui fazendo o primeiro debate da questão. Bom, a gente tem alguns temas aqui que já foram impressos no jornal. E qual a gente vai debater primeiro? Hoje eu vou falar do protesto. Acho que a gente podia começar falando um pouco sobre o que está acontecendo dos protestos e tal. E aí cada um tem uma opinião hoje em dia, né, do que está acontecendo, ninguém sabe ao certo o que está acontecendo agora. Né? A gente está vendo aí pelo Brasil vários protestos acontecendo, em Belo Horizonte, em Brasília, aqui em Campinas também, em São Paulo, várias cidades menores também acontecendo. A gente não sabe direito ainda a que fim isso vai levar, procurar saber o que acontece de fato, o que acontece, que tem muita coisa na internet que a gente sabe que não é lá muita verdade. Então, para a gente discutir um pouco sobre isso daí. Eu acho que muita gente despolitizada foi para a rua e acabou em alguns momentos servindo, inclusive, de massa de manobra para quem queria tirar proveito político desses protestos. O que a gente está vivendo hoje, eu acho que seria uma terceira etapa, e que é possível ainda, do meu ponto de vista, tirar um proveito positivo, fazer com que tudo isso não tenha sido em vão. Se esse plebiscito for realizado, de fato, e se uma reforma política for realmente acontecer. Eu acho que a única forma que a gente tem de não ter perdido toda essa luta é realizando, de fato, uma reforma política. Concordo com o Lucas, acho que a análise dele é bem por aí mesmo, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que o protesto é bom, a gente vai tirar algum proveito disso, sempre tem uma experiência de aprendizado e o pessoal que está no poder fica um pouco mais esperto, mas eu acho que não vai mudar muita coisa, infelizmente. Mas espero que sim, né? Porque acho que não basta uma reforma política, tem que ser um pouco mais profundo que isso. Porque toda reforma que for fazer lá, nunca vai, na verdade, mudar qualquer estrutura, vai só dar alguns benefícios a mais pessoal, se é que vai mudar mesmo. Se tudo que foi falado se cumprir, é ótimo. Mas a gente sempre fica com o pé atrás, né? Porque falando de política, tem sempre alguma coisa por trás, né? Então não dá para você confiar inteiramente no que está sendo proposto. Precisa viver, né, e ver se realmente isso vai ser feito. Então ainda tem muito assim que estudar, tem que ver todos os fatores históricos que já teve, né. As pautas acabam ficando meio difusas, né, ficando meio perdidas. E aí algumas coisas acabam sendo pautadas pela mídia, né? Como, por exemplo, a história dessas PECs que estão acontecendo por aí, PEC 37, PEC 33, 300, 900... 80. Tem PEC pra caramba, né? Então, algumas delas, assim, a princípio, pelo que eu pude, eu não vi todas, obviamente, mas pelo que eu pude ver, por exemplo, a PEC 37, não me pareceram uma coisa muito importante ali de diferença para fazer. Então eu até acredito que isso tenha sido colocado por setores da mídia, por setores até que trabalham dentro da internet para tentar misturar um pouco a cabeça das pessoas, para eles lutarem por uma coisa que na verdade não tem tanta importância assim, né, que é a tal da PEC 37. Falo isso porque divulgou-se muito na internet que ela tira o poder de investigação do Ministério Público ou de julgar os políticos e tudo mais. Mas pelo que eu pude averiguar, posso estar errado, mas pelo que eu pude averiguar, na verdade o Ministério Público nunca teve essa função direita, né? Ele só estava fazendo até uma coisa além da função dele. Sei lá, 1 milhão de pessoas estavam protestando por uma PEC 37 que na verdade não tinha quase sentido por que protestar. Eu acho que tudo que o povo está conquistando aí é uma vitória, PEC 37, corrupção como crime hediondo e tal, mas realmente eu acho que isso é bem superficial o que está acontecendo. Você fica contente, você comemora, mas não vai mudar muita coisa, você não vai ter uma grande mudança, não vai mudar nada a vida de ninguém concretamente. Da minha parte, eu acho assim, no primeiro momento eu fiquei bastante entusiasmado,
O que a gente estava, para quem participou dos protestos anteriores do MPF, sabia que nunca passava de 2, 3 mil pessoas. E aí, de repente, aquele negócio de ter 10 mil pessoas na rua, enfim, chegou a ter até mais de 60 mil pessoas em São Paulo, é uma coisa histórica, assim. Então, no primeiro momento, eu fiquei bastante entusiasmado. Num segundo momento, eu passei a ficar preocupado, porque eu vi muita gente veicular coisas que não faziam parte das bandeiras do movimento. Então, de repente, as pessoas na rua e o pessoal divulgando coisas assim: olha, Dilma, morra de medo porque o povo está na rua. E foi a partir daí que eu passei a me preocupar e ver que tudo isso podia mudar de direção, de repente, a serviço dos interesses políticos de alguém. Então, num segundo momento, eu fiquei mais preocupado, inclusive com o risco de que ocorresse um golpe, viesse a ocorrer um golpe, não necessariamente um golpe militar, mas como o que ocorreu no Paraguai, por exemplo, com o presidente Lula, né, que do dia para a noite votaram no impeachment do cara e ele foi tirado do poder. E hoje já não tem mais esse receio. Acho que a esquerda se reorganizou, soube se unir em um ponto em comum, que era defender a democracia, tentar impedir um possível golpe, os movimentos sociais, a periferia chamou atos, etc. Hoje eu não tenho mais esse medo. Mas o medo que eu tenho, eu acho que é semelhante ao que o Peterson falou, de que no final das contas isso não venha a valer de nada, né? Não mude nada, efetivamente. Então eu acho que a única forma que a gente tem de fazer com que isso tenha algum fruto positivo é justamente defender a todo custo essa reforma política. 1 milhão de pessoas é realmente muita gente que participa disso, é muita gente mesmo. Mas se você pensar que no país tem mais de 200 milhões, isso não equivale nem a 1%. Então, eu acho que para mudar alguma coisa de verdade tem que ser pelo menos aí um bom percentual, pelo menos uns 50% aí que está a fim de alguma mudança. Senão vai contentar alguns e vai acabar por aí. Eu vou nessa linha de vocês dois também. Eu acho que o que a gente mais precisa é de organização popular, que a gente fala, né? Que não, esse povo foi pra rua, mas foi de um jeito assim que ninguém não estava organizado, né? A gente foi como se fosse carnaval lá. Como se fosse carnaval, Quinta-feira do dia 20 foi o primeiro protesto aqui, que deu 50 mil pessoas. O jornal deu 35, mas a gente sabia que tinha mais, foi 50 mil. Só que assim, virou festa na rua, né? A galera bebendo cerveja, a galera sem camisa, a gente beijando, aquela coisa toda como se fosse uma micareta mesmo. Na maioria do protesto. Mas assim, claro que tinha pessoas ali politizadas querendo fazer uma coisa, mas infelizmente ainda era bem a minoria do que eu pude presenciar lá. E ainda assim, muitos deles perdidos lá no meio, porque como era uma coisa assim espontânea, de certa forma, né? E jogada na rua, o povo meio que se jogou na rua e não sabia direito porquê, né? Vamos pra rua, vamos copiando São Paulo, copiando Rio de Janeiro, copiando Belo Horizonte. Aqui em Campinas a esquerda conseguiu se organizar um pouco mais diretamente nos atos e até por isso que ele esvaziou, né? Até uma análise que a gente tem que fazer, né? De 50 mil foi para 5 mil pessoas. Então você vê que, peraí, cadê aquele povo que foi pra rua naquele dia? Na quinta e na sexta-feira já tinha 3 mil pessoas, no dia seguinte. Então, também por causa do vandalismo, né? O que a gente mais tira de aprendizado disso é que as pessoas que estão indo para a rua são pessoas novas, não são as antigas pessoas que estão na rua. E a gente precisa tentar, não controlar, porque acho que esse não é o objetivo, controlar ninguém, mas tentar mostrar para eles que a questão é mais aprofundada, tem coisas mais estruturais para a gente debater dentro de um protesto, dentro de uma manifestação, dentro de um protesto, e que não só coisas superficiais, e que isso leva assim a um enfrentamento político, policial e outras coisas na rua. E quem já está acostumado com isso não se assustou, mas a grande maioria não está acostumado com isso e acabou se assustando e retrocedeu um pouco aqui, no caso específico aqui de Campinas. Em outros lugares nem tanto, né? Tem que aprender como funciona, como é que é a política da rua, né? Que não é tão simples quanto a do Facebook. E aí o pessoal às vezes assusta um pouquinho. Eu acho que o pessoal, a maioria que está indo para a rua realmente vai porque tem muita satisfação. O pessoal não vai à toa só por festa. Eu acho que muita gente vai porque todo mundo está indo
mas no fundo está indignado com alguma coisa, né? Mas enquanto esse vandalismo, por exemplo, esse tipo de vandalismo acaba... O pessoal se sente inseguro para ir para a rua. Então poderia ter muito mais gente se não acontecesse isso. E assim, eu acho que nem toda violência é justificada, mas nesse caso não tem porquê. Até porque, o que adianta você depredar o patrimônio público? O que isso vai levar, ou, sei lá, machucar pessoas? O que isso vai mudar? Nesse caso é justificado. Eu acho que a violência de um protesto, às vezes ela não é injustificada, às vezes ela é justificada pelo enfrentamento com a polícia, e aí sim, os nervos estão à flor da pele, a coisa acaba sobrando, vão para algum lugar, né? E o prédio público ele é um símbolo, né? O poder instituído, né? Então ele acaba sendo um alvo, como sendo um símbolo ele acaba sendo um alvo. Então aqueles que estão mais indignados, que estão com aquele nervo mais acirrado, principalmente por conta da polícia, eles acabam descontando isso naquele símbolo que representa o que ele quer que mude, né? Que no caso é o poder público. E também no poder instituído pela questão privada, né? Os bancos, ou lojas, o mercado em si, né? Então, não é que é justificado, mas acho que tem um sentido, digamos assim. Sim, né? eu concordo. Realmente, às vezes ela pode ser justificada, mas no ponto que a gente está, realmente eu não vejo por que mudar. Até porque o pessoal também, todo mundo discute pobreza, economia, política, mas ninguém discute, por exemplo, estrutura social, desenho institucional político, todo mundo está por fora disso. Então não adianta depredar lá e não realmente só quebrar tudo. Concordo. Precisa primeiro de uma fase educacional, para o pessoal entender, não aquela educação simplória da escola que martela na cabeça, contas e saberes técnicos, mas de cidadania, de consciência política, sim, com certeza. Direitos. Aliás, teve até vários articulistas, né? O pessoal mais, digamos assim, acadêmico e tal, falando que é impossível praticamente você esperar a educação de um protesto, sendo que é feito pelo povo, se você não dá educação para o povo, né? O motivo é a falta de educação, como você falou, educação política, a consciência, né? De que aquilo lá, na verdade, você pode quebrar um prédio e não construir outro, não vai adiantar muito. Tem o valor de passar uma mensagem, né? Mas o que de fato vai mudar? E muita gente fala para mim assim, mas passe livre é ridículo, né? Isso aí vai sair do nosso bolso depois. Vai custar tanto para os cofres públicos se a gente der passe livre para a população, né? De São Paulo, se eu não me engano. E aí pegaram esse número, fizeram uma conta e descobriram que na verdade ia ficar bem mais barato do que eles estão pagando já pelo transporte. Ia ficar, sei lá, cerca de R$1,50 por pessoa. E eles pagam R$3 agora, né? Porque não aumentou a passagem. Goiânia, Porto Alegre e não lembro, tem mais algum lugar que já aprovou o passe livre, pelo menos para os estudantes, que já é uma vitória mais significativa no meu ponto de vista. Podemos continuar pensando que ganhar dinheiro é o que mais importa, assistindo às guerras, às crises econômicas e injustiças pelo mundo, enquanto nos distraímos com o lixo fútil da televisão. Ou podemos focar nossa energia na direção de uma mudança real pelo bem-estar da sociedade. É isso que queremos. Vamos todos fazer a diferença. Depende de você.